falar sobre alguns resultados de rigidez para conjuntos de dados iniciais. Esse trabalho ele foi escrito em colaboração com o Michael Eichmann, da Universidade de Viena, e com o professor Greg Galloway, da Universidade de Miami. Tá certo? Está publicado nessa revista. Ok. Opa, passar aqui. O objetivo dessa palestra é apresentar alguns resultados de rigidez para conjuntos de dados iniciais que foram motivados pelo teorema da massa positiva para espaços-tempo, para conjuntos de dados iniciais, né, no contexto de espaços-tempo. Então, eu vou começar apresentando algumas definições para familiarizar a todos com aquilo que a gente vai trabalhar. E, em seguida, eu vou enunciar e, se o tempo permitir, demonstrar os resultados. Então, um conjunto de dados iniciais, MGK, consiste de uma variedade riemanniana, MG, G é a métrica riemanniana, e um tensor, um 0,2 tensor simétrico, K, arbitrário. Certo? Então, apesar de não ser necessário para o que a gente vai falar aqui, por simplicidade, eu vou supor não ser necessário para todos os resultados. Em alguns casos, algumas partes é necessário, mas eu vou supor, por simplicidade, que M está orientado. Uma variedade orientável e está orientada. Então, existem duas entidades importantes para esse conjunto de dados iniciais, que são a densidade de energia local, que a gente denota por μ, e a densidade de corrente local, que a gente denota por J, que são definidas dessa maneira aqui. Tá? Ou seja, μ, a densidade de energia, é 1/2 da curvatura escalar menos a norma do tensor K ao quadrado, mais o traço do tensor K com respeito à métrica G, poderia colocar um G aqui, ao quadrado. E J é definido como a divergência desse tensor aqui, K menos o traço de K vezes G, onde, como eu falei, R é a curvatura escalar da variedade riemanniana. Existem motivações físicas para definir essas coisas dessa maneira, vem das restrições, né, das equações de Einstein, mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui. Então, eu vou dizer que um conjunto de dados iniciais satisfaz a condição de energia dominante, ou DEC, né, por simplicidade, se vale essa desigualdade aqui sobre ela, sobre a variedade M. Ok? Então, basicamente, 4 definições aqui. Então, agora você considere uma hipersuperfície fechada, sigma, contida na M, e seja null, que ela seja two-sided, basicamente, como a M é orientável, né, que a sigma seja orientável, e considere null um campo unitário normal a sigma. Então, existem 2 possibilidades, né, para esse campo, você escolhe uma e fixa. E denota por H a curvatura média associada a esse normal unitário. No caso, H é a divergência desse campo com relação a sigma. Então, nós podemos definir 2 funções importantes sobre a sigma, que são denominadas as curvaturas médias do tipo luz ou expansões escalares do tipo luz, que a gente denota por θ mais e θ menos, que são definidas assim. O θ mais, né, vai ser a curvatura média mais o traço do tensor K restrito a sigma, e θ menos a curvatura média menos o tensor K restrito a sigma. Observe que quando o K é um tensor identicamente nulo, né, isso daqui é simplesmente a curvatura média. Isso é importante, esse caso é importante. Então, eu vou dizer que a hipersuperfície sigma, ela é, uma tradução possível seria presa para o exterior, né? Ela é outer trap se essa função θ+, ela for estritamente negativa,
fracamente alter-trapped, o weakly alter-trapped, se essa θ for não positiva, e marginally alter-trapped se a θ se anular, identicamente, sobre a sigma. Essas definições, elas apareceram pela primeira vez, na verdade, o conceito de superfície presa apareceu pela primeira vez nos trabalhos de Penrose. Então, nesse último caso, né, quando o θ ele se anula identicamente, eu digo que a minha superfície é uma marginally alter-trapped surface, ou MODS. Então, uma MODS, na verdade, é uma hipersuperfície, né, a gente chama de superfície, que satisfaz essa condição aí. θ se anula identicamente sobre ela. Bom, além disso, nós podemos considerar duas entidades, que são a Q mais e essa Q menos, que são definidas assim, né? Q mais é a segunda forma da sigma em M, mais o tensor K restrito a sigma, e Q menos de maneira análoga, né? Só que com menos o tensor K restrito a sigma. Onde, como eu falei, A é a segunda forma fundamental da sigma na M. Bom, essa segunda forma fundamental, ela é tomada, né, de tal forma, no caso aqui é o operador de Weingarten, tá? Ele é tomado de tal forma... Não, desculpa, é a segunda forma fundamental mesmo. De tal forma que o traço dela, né, é exatamente a curvatura média, ou seja, é exatamente a divergência do nu, tá bom? E θ mais, nesse caso, vai ser o traço da Q mais e θ menos o traço da Q menos, que a gente escolheu para que seja assim. Ok. Daqui a pouco a gente vai dar um nome para esses tensores, né? Ok, então é importante salientar que conjuntos de dados iniciais, eles nascem de maneira natural no contexto de relatividade geral. Então, aqui eu fiz um trabalho inverso, né? Eu comecei com o conjunto de dados iniciais e agora eu vou apresentar a motivação, mas poderia ser o contrário, né? Começar com a motivação. Então, a motivação é a seguinte: você considera um espaço-tempo, M barra G barra, ou seja, um espaço-tempo é simplesmente uma variedade lorentziana, cronologicamente orientável e orientada. Você escolheu um vetor que aponta para o futuro, né? Unitário. Não necessariamente um unitário, né? Mas tem um campo não nulo de vetores que aponta para o futuro. Você escolhe esse vetor. Bom, aí como ele é não nulo, você pode supor que ele é unitário. E M vai ser uma hipersuperfície do tipo espaço, nesse espaço-tempo. Então, a métrica induzida, você denota por G, ela é riemanniana, né? Porque você está supondo que é do tipo espaço. E K é a segunda forma fundamental da M no espaço-tempo, com respeito ao normal unitário sobre a M, que aponta para o futuro. A gente denota esse normal unitário por U. Então, essa tripla MGK, onde G é a métrica induzida e K é a segunda forma fundamental, é um conjunto de dados iniciais, né? E agora, se você considera uma hipersuperfície sigma na M, que está representada aqui na figura abaixo por essa curva, né? A M aqui, a variedade de tipo espaço, está denotado por esse plano, e o ambiente seria o espaço tridimensional aqui, seria o espaço-tempo. O vetor U, do tipo tempo, que aponta para o futuro, está denotado aqui, né? Normal a essa superfície. Você tem esse nu, que eu digo que ele aponta para fora da sigma. Esse outro vetor aqui a gente diz que aponta para dentro, por escolha, tá? Eu escolho esse vetor fixo e digo que ele aponta para fora. Então, nesse cenário, esses tensores Q mais e Q menos são exatamente as segundas formas fundamentais da sigma no espaço-tempo com relação a esses vetores do tipo luz aqui. Nu mais U restrito a sigma e nu menos U restrito a sigma. Eu denoto por L mais e L menos, respectivamente. Então, está aqui o L mais, né?
um vetor do tipo luz, que aponta para o futuro, e L-, um vetor do tipo luz exterior, aponta para o exterior da superfície, mas que aponta para o passado. Então, quando eu considero as segundas formas fundamentais da sigma com relação a esses vetores, isso vai me dar exatamente aquelas Q mais e Q menos. Portanto, eu chamo Q mais e Q menos, agora, de maneira geral, de segundas formas fundamentais do tipo luz. Ok, então é importante observar que θ+ é exatamente a divergência do campo L+, e a mesma coisa para o θ- e o L-. Ok? Então, esse é o cenário. É importante falar que sempre você pode supor que o seu conjunto de dados iniciais ele pode ser mergulhado num espaço-tempo de tal forma que K seja a segunda forma fundamental e G seja a métrica induzida. No caso compacto, isso é bem simples, e no caso não compacto, é possível você construir também um espaço-tempo que satisfaça essas condições. Então, não estou supondo nada extra em admitir que o conjunto de dados iniciais está mergulhado no espaço-tempo. Ok. Eu vou dizer que o conjunto de dados iniciais ele é cronologicamente simétrico, ou simétrico no tempo, ou então riemanniano, se o K for identicamente nulo. Nesse caso, né, a condição de energia dominante, é apenas a exigência que a curvatura escalar seja não negativa, né? Porque tudo isso aqui se anula, então é simplesmente pedir que a curvatura escalar seja não negativa. O J se anula identicamente. Portanto, nesse cenário, né, também, uma MOTS nada mais é do que uma superfície mínima. Então, nesse sentido, MOTS generalizam o conceito de superfície mínima. E mais que isso, existem muitos resultados clássicos na teoria de superfícies mínimas que valem também na teoria de MOTS. Por exemplo, você tem princípio do máximo, você tem resultado de existência, problema de platô, uma série de resultados. Por exemplo, você tem a noção de estabilidade, tá certo? Que foi introduzida pelo Anderson, o Mars e o Simon, e etc. Então, é natural você estudar as MOTS por questões físicas, né? E tentar saber quais resultados que valem para superfícies mínimas valeria para MOTS. Na verdade, a ideia inicial é provar para MOTS, né? Mas muitas vezes a gente não consegue e aí faz uma teoria puramente riemanniana. Mas tudo isso vem por motivações físicas. Então, como eu falei, existe uma teoria muito interessante de existência de superfícies de MOTS, que foi proposta pelo Shen e o Yao, e foi demonstrada, né? Foi proposta pelo Shen e o Yao quando da demonstração da conjectura da massa positiva, e foi demonstrada pelo Anderson e o Metzger, por exemplo, um dos casos, né, do resultado de existência. Em dimensão n igual a 3 foi feito pelo Anderson e o Metzger, e o caso para n maior ou igual que 3 e menor ou igual que 7 foi feito pelo Eichmann. Depois eles escreveram um survey a respeito dessas coisas. Ok. Então, ainda introduzindo algumas nomenclaturas, eu gostaria de falar o que vem a ser uma MOTS fracamente altermost. Então, considera aqui a M, tá certo? A minha variedade M, e considera uma sigma, uma MOTS na M, uma hipersuperfície, que separa a M em duas componentes. Ou mais, né? Separa a M em componentes conexas. Então, suponha que ela separa. Então, você faz sentido, né? Nesse caso aqui, separando em duas componentes, faz sentido você escolher um dos lados
escolhe aquele para o qual o nu aponta e chama de exterior. Então, esse aqui vai ser o exterior, consequentemente, isso aqui vai ser o interior. Então, eu vou dizer que essa MODS ela é fracamente altermost se quando eu pegar qualquer superfície aqui, hipersuperfície, né? Uma sigma adaptil, por exemplo, que seja homóloga a ela, ou seja, elas são a fronteira de um aberto, né, na M, tá aqui o aberto, que seja homóloga a sigma, ela não puder ter essa curvatura média do tipo luz estritamente negativa. Se fosse no caso riemanniano, ter curvatura média estritamente negativa, né? Então, em algum ponto, ela tem que ser maior ou igual que zero. A curvatura média de uma superfície que seja homóloga a sigma e que esteja totalmente contida no exterior, tá bom? Então, ela não contém nenhuma superfície que seja outer trap, que seja homóloga a ela e esteja contida no exterior. Isso acontece em vários contextos, né? Então, eu digo que ela é fracamente altermost. E eu vou dizer que ela é altermost se vale um pouquinho mais, né? Não existe nenhuma que satisfaça essa desigualdade. Então, em particular, toda MODS altermost é também fracamente altermost. Então, ok. Essas são as definições. Então, deixe-me apresentar aqui, sem entrar muito em detalhes, o teorema da massa positiva para o contexto de espaço-tempo, que foi demonstrado por Eichmer, Huang, Li e Shen. Eles demonstraram o seguinte: se você tem um conjunto de dados iniciais assintoticamente plano, de dimensão n, onde você denota por E, P, o vetor energia-momento, daquele conjunto de dados iniciais, com dimensão dessa variedade entre 3 e 7, e também vale a condição de energia dominante. Então, a energia ela tem que ser maior ou igual que a norma do vetor momento. Tá bom? Então, na verdade, está dizendo que o vetor energia-momento ele é causal. É um vetor causal. Esse vetor aqui ele é causal. Bom, para demonstrar isso, eles usaram técnicas similares às técnicas clássicas que foram usadas pelo Shen e Yao para demonstrar o teorema da massa positiva. Só que agora eles usaram, onde eles usam superfícies mínimas, eles passaram a usar MODS. Então, eu quis anunciar esse resultado, em parte eu quis enunciar, para demonstrar o poder e a importância do estudo dessas superfícies. Tá bom? Ok. Depois, mais recentemente, Lohkamp ele apresentou uma demonstração diferente para esse teorema da massa positiva, só que a diferença do resultado dele é que não há restrição na dimensão. E para demonstrar esse resultado, ele usa um método de redução. Na verdade, ele diz o seguinte, que o teorema da massa positiva é equivalente a esse teorema aqui. Ou seja, se esse resultado vale, então vale o teorema da massa positiva. Onde ele chama esse teorema de não existência de ilhas. Eu vou explicar aqui para vocês brevemente o que é uma ilha. Então, considera um conjunto de dados iniciais satisfazendo o seguinte, né? Esse conjunto, a variedade, ela é isométrica ao espaço euclidiano fora de um conjunto aberto pré-compacto, U. O tensor K, ele é identicamente nulo também no complementar desse aberto U, tá bom? E também você supõe que vale a desigualdade estrita na condição de energia dominante. A essa configuração ele chamou de ilha. Então, uma variedade que satisfaz tudo isso, ele chamou de ilha. E aí ele demonstra o seguinte: se não vale o teorema da massa positiva, então existe ilhas. Ele prova que existe alguma ilha, ou seja, uma variedade nessas condições.
E aí, depois, ele prova que não existem ímpios, ou seja, então não pode valer o teorema da massa positiva. Ok? Então, essa é a demonstração dele. Bom, o que nos motivou ao que a gente vai apresentar aqui é que, e se eu suponho que μ menos a norma de J é maior ou igual que zero? Então, o que é que eu posso dizer sobre o conjunto de dados iniciais? Tudo bem, não pode ser estrito, mas e se for maior ou igual que zero? Será que eu posso obter algum tipo de rigidez? Eu posso dizer qual é a topologia desse espaço? Então, nós vamos nos restringir a isso aqui, tá certo? E vamos demonstrar que nessas condições a gente pode obter muito mais respostas do que o Locamp ele obteve, com a única diferença, né, que nós vamos trabalhar em dimensão n entre 3 e 7. O Locamp ele trabalha em dimensão qualquer. Então, o nosso resultado, em particular, implica no resultado do Locamp, que, em particular, de acordo com o que ele apresentou, né, no seu pré-print, ainda não foi publicado esse trabalho, implica no teorema da massa positiva. Então, usando a redução do Locamp, o nosso resultado também implica no teorema da massa positiva. Ok. Então, como eu falei, nosso primeiro resultado é demonstrar que vale uma conclusão muito mais forte do que a conclusão que o Locamp chegou em dimensão entre 3 e 7. Bom, então o que é que a gente vai fazer, né? Para a gente ter uma ideia aqui qual é a figura que nós temos em mente. Então, considere a variedade aqui do Locamp, e aí você pode tomar um grande cubo aqui, que contenha esse núcleo aqui, né? E contenha esse aberto, tá bom? E aí você identifica lados opostos dessa caixa, porque aqui essa caixa ela está no espaço euclidiano, né? Então você pode identificar lados opostos, exceto dois lados opostos. Então, é o que nós fizemos aqui. Identificamos lados opostos, 2 a 2, e deixamos dois lados livres, de tal forma que você obtém uma variedade com fronteira, né? Uma variedade M com fronteira, onde a fronteira ela contém duas componentes, uma eu chamo de sigma 0, a outra eu chamo de S. Então, aqui está sigma 0, aqui está S. Essas fronteiras elas são toros, tá certo? São toros n-1 dimensionais. São totalmente geodésicos no sentido de espaço-tempo, ou seja, as duas segundas formas fundamentais do tipo Lewis se anulam, porque o K é identicamente nulo e elas são totalmente geodésicas na variedade riemanniana, M. Né? Em particular, elas são mods. E também são toros flats, né? Porque é apenas um quociente aí de um aberto do espaço euclidiano n-1. Bom, essa é a configuração. Tá, ok? Então, eu obtenho esse conjunto de dados iniciais fazendo essas identificações. Eu vou obter onde G vai ser a métrica induzida e K vai ser induzido, né, pelo tensor K aqui mesmo isso, vai ser induzido pelo tensor K do conjunto de dados iniciais. Então, aí eu obtenho essa variedade. De maneira mais geral, só essa figura aí já seria suficiente, mas aí a gente faz um resultado um pouco mais geral e a gente toma hipóteses um pouco mais gerais do que, por exemplo, supor que aqui você tem um toro flat e que aqui é um toro flat. Então, a gente vai fazer algumas hipóteses que, no caso particular de um toro, né, topologicamente, um toro topológico, você vai ter essas hipóteses vão ser satisfeitas. Então, nossas hipóteses vão ser as seguintes. Então, aqui é um pouco de... Quem tiver dificuldade com isso aqui, não tem problema. Só fica em mente que é um toro, tá? É o padrão. E, no fundo, a gente vai provar que é um toro, então não tem problema. Mas a condição é a seguinte. A gente supõe que a sigma 0... Então, qual vai ser o cenário agora, né? Eu vou ter uma M
uma variedade compacta, com fronteira. A fronteira ela pode ter, diferentemente da motivação, mas a fronteira ela pode ter mais de uma componente conexa, né? Tipo, você tem a sigma zero, que é uma parte da fronteira, e a outra parte pode ter mais de uma componente conexa, sem problema, a princípio. E eu vou dizer que essa parte da fronteira, que eu denoto por sigma zero, satisfaz a condição de cohomologia. O que é que isso significa? Significa que existe n-1 classes, observe que a dimensão da sigma zero é n, tal que o produto, o cup product dessas classes é não trivial, tá certo? Nesse grupo de cohomologia aqui. Bom, foi demonstrado pelo Shen e pelo Yao que quando você tem uma sigma satisfazendo a condição de cohomologia, então ela não admite métrica de curvatura escalar positiva. Então, em particular, toros não admitem métricas de curvatura escalar positiva. Tá bom? Isso foi demonstrado recentemente pelo Shen e o Yao, quando da demonstração do teorema da massa positiva em dimensão qualquer, usando técnicas diferentes daquelas apresentadas pelo Locan. Em particular, variedades também, que são somas conexas de um toro com uma variedade fechada, né? n-1 dimensional, também satisfaz, orientável, também satisfaz a condição de cohomologia. Então, em particular, elas não admitem métrica de curvatura escalar positiva. Outra condição que a gente vai admitir é que vale a condição de homotopia da M com relação a sigma. O que é que isso significa? Isso significa, de maneira particular, tá? Você pode pensar que a M ela tem uma estrutura de quase produto. Tá bom? É uma condição um pouquinho mais geral, mas você pode ter isso aqui em mente, que a M ela tem uma condição de quase produto, ou seja, ela é um produto de sigma zero, ou melhor, uma soma conexa de um produto, por sigma zero, com uma variedade fechada orientada. Ou então, que existe uma retração de M sobre a sigma zero, também. São duas possibilidades. A condição é um pouquinho mais geral do que essa. Bom, com essas hipóteses, ou seja, quando eu tenho que sigma zero satisfaz a condição de cohomologia e a M satisfaz a condição de homotopia com relação a sigma zero, então qualquer hipersuperfície homóloga a sigma zero também vai satisfazer a condição de cohomologia. Em particular, não vai admitir métrica de curvatura escalar positiva. Ou seja, aqui está a minha M, né? Se eu pegar aqui qualquer outra hipersuperfície, sigma, que seja homóloga a sigma zero, essa parte aqui da fronteira, né? Essa sigma zero, ela também vai satisfazer a condição de cohomologia. Em particular, ela não admite métrica de curvatura escalar positiva. Isso é importante. Então, é isso que a gente vai usar. Ok, então o nosso resultado é o seguinte. Depois dessa longa introdução, o nosso resultado é o seguinte. Considere um conjunto de dados iniciais, compacto, com fronteira, que satisfaz a condição de energia dominante, e cuja fronteira ela pode ser decomposta dessa maneira, vai ser uma sigma zero união com uma outra parte, né? S, que eu chamo de S, tal que vale o seguinte, a curvatura média do tipo luz, da sigma zero, com respeito ao normal que aponta para dentro da variedade N, é não positiva, com respeito a esse normal aqui. A curvatura média do tipo luz, θ+, ela é maior ou igual que zero ao longo da S, com respeito ao normal que aponta para fora da M, ou seja, está na mesma direção desse outro, né? Então, tem aqui os normais, seria algo assim. Então, ela é maior ou igual que zero. Sigma zero satisfaz a condição de cohomologia e M satisfaz a condição de
homotopia em relação a sigma zero. Se você quiser, para ser bastante simples, você pode supor que sigma zero é um toro e que M é uma variedade quase produto, ou mesmo que é um produto, por simplicidade, tá? Mas essas são condições, digamos assim, mais gerais. Então, de fato, a M é topologicamente um produto, ela é diffeomorfa um produto, onde aí eu consigo dizer várias coisas, tá bom? Então, aqui na figura do Locamp, na verdade, não há topologia aqui. Ela, de fato, é um produto. Então, a gente poderia supor que, não fazer nenhuma restrição, admitir que possa existir alguma topologia aí, mas, de fato, não há nenhuma topologia, ela é um produto. Depois, cadê? Além disso, a gente consegue demonstrar o seguinte, eu consigo dizer que cada folha dessa foliação, ela tem, segundo a forma fundamental do tipo luz, identicamente zero, ela é um toro flat, e, além disso, vale a igualdade na condição de energia dominante, e o J se anula identicamente sobre a sigma, sobre cada uma dessas folhas. Então, a gente consegue dizer tudo isso. Ah, mas não poderia dizer mais? Não poderia dizer que a M é isométrica a alguma coisa, por exemplo, a um produto ORPED, ou mesmo a um produto, né? Será que a gente não poderia demonstrar isso? Não. Tá? Eu posso, se o tempo permitir, eu vou apresentar um exemplo em que não é possível você dizer muita coisa mais além disso que a gente consegue falar. Conseguiu falar nesse teorema. Não com essa generalidade, tá bom? Então, fazendo hipóteses adicionais, você pode obter resultados mais fortes. Ok. Conclusões mais fortes, na verdade. Então, qual é a estratégia para demonstrar esse teorema? A estratégia é a seguinte, né? Observe que esse teorema, o item C aqui, né? Esse item C, porque vale a desigualdade, a condição de energia dominante, ela é saturada, então vale o resultado de Locamp, ou seja, você não pode ter algo do tipo em nenhum ponto da M, né? Então, em particular, o item C aí é exatamente o teorema do Locamp. Ok. Então, qual é a estratégia? A estratégia é a seguinte. Primeiro, eu vou demonstrar que sigma zero tem que ser uma MODS, fracamente altermoso. Depois, eu uso um resultado de foliação, que foi demonstrado pelo Greg, para MODS, nessas condições. E esse resultado ele vai me dar que vale as condições A, B e C desse teorema, que é o que eu estou querendo demonstrar, em uma vizinhança da sigma zero. Então, existe uma vizinhança exterior da fronteira, tá certo? Existe uma vizinhançazinha aqui, onde vale o teorema. E aí, depois, eu posso argumentar que você pode estender as condições A, B e C para toda a variedade. Então, vamos lá. A demonstração de que sigma zero é uma MODS fracamente altermoso. Suponha que ela é uma MODS. Vamos provar que se ela for uma MODS, ela tem que ser fracamente altermoso, a princípio. Então, suponha por absurdo que ela não é fracamente altermoso. Então, por definição, isso significa que existe uma superfície sigma no exterior dela, com curvatura média do tipo luz estritamente negativa, tá certo? Ou seja, negativa. Ok. Então, essa é apenas a definição, né? Aí agora você pode considerar o seguinte: considere a região que está limitada pela sigma e pela fronteira S, né? Então, estou aqui com a minha M, a fronteira S. Ela pode ter várias componentes conexas. E aqui eu peguei uma sigma aqui. Então, eu vou considerar agora W, essa nova variedade com fronteira, cuja fronteira é sigma e S. Ela está delimitada por essas duas hipersuperfícies. Bom, quando eu mudo o sinal do tensor K, não é difícil de você ver, né, que essas curvaturas aqui, elas mudam também por um sinal, né? Elas têm um sinal alterado.
Portanto, eu fico com um conjunto de dados iniciais, WG menos K, que satisfaz essas condições na fronteira. Mas tem um resultado do Eichmann, com o Metzger, o Anderson, e aquelas pessoas que eu citei, né, que foi proposto pelo Shen e Yao, que diz exatamente que nessas condições você tem um resultado de existência, que é o seguinte, né? Nessas condições, vai existir uma MODS no interior da sua variedade, sigma', que é homóloga a essa parte aqui da fronteira da variedade, né? A variedade para mim aqui é W, tá? E que essa MODS aqui, que existe, esse é o resultado dele, ela é altermosto, tá certo? Existe uma MODS altermosto contida no interior dessa variedade sob essas condições. Bom, se ela é homóloga a sigma, ela tem que ser homóloga a sigma 0, né? Se ela é homóloga a essa, e essa daqui é homóloga a essa, por hipótese, então, a sigma' tem que ser homóloga a sigma 0. Bom, mas se ela é homóloga a sigma 0, lembra do que eu falei, né? Toda hipersuperfície homóloga a sigma 0 na M também satisfaz a condição de cohomologia. Portanto, essa sigma', ela não satisfaz, ela não admite métrica de curvatura escalar positiva. Mas tem um resultado do Greg que diz exatamente que quando você está num conjunto de dados iniciais, dimensão qualquer, que satisfaz a condição de energia dominante, e você tem uma MODS fechada altermost, então ela tem que admitir uma métrica de curvatura escalar positiva. Porque se ela não admitisse, você conseguiria folhear uma vizinhança exterior dela por MODS. Esse é o resultado dele. Mas aí ela não seria mais altermost, tá ok? Porque ela não admite nenhum MODS que esteja no exterior dela. Portanto, a minha superfície, ela tem que ser, se ela for uma MODS, ela tem que ser fracamente altermost. Como é que eu provo que ela é uma MODS? Bom, para provar que ela é uma MODS, eu observo o seguinte, né? Que se ela não fosse, como eu estou supondo essa desigualdade aqui, ó, sobre ela, teria que ter algum ponto, alguma região, né? Onde ela é negativa. Mas, nessas condições, você pode usar um teorema do Anderson e do Metzger, que diz que você pode perturbar essa sua hipersuperfície. Então, você tem aqui uma hipersuperfície, cuja curvatura média do tipo luz é não negativa e negativa em algum lugar. Então, você pode perturbar a sua hipersuperfície um pouco. Na verdade, você pode perturbar pelo fluxo, tá certo, dessa curvatura, de tal forma que agora essa nova, uma perturbação dela tem a curvatura média estritamente negativa. E aí, como eu tenho, e seja homologar ela, né? E aí, como eu tenho essa hipersuperfície sigma, homóloga a sigma 0, com curvatura do tipo luz estritamente negativa, eu posso rodar exatamente o mesmo argumento. Né? Rodo exatamente o mesmo argumento que eu fiz agora, e aí eu chego numa contradição. Então, sigma 0 tem que ser uma MODS. Ok. Então, agora eu sei o seguinte, né? Que ela é uma MODS fracamente altermost, e em um conjunto de dados iniciais que satisfaz a condição de energia dominante. Então, eu posso usar esse resultado aqui do Greg, que diz o seguinte, né? Que nessas condições, você pode folhear uma vizinhança da sigma, né? Quando você tem uma conjunto de dados iniciais satisfazendo a condição de energia dominante. A sigma é uma MODS fracamente altermost nesse conjunto, que não admite métrica de curvatura escalar positiva. A nossa não admite, porque satisfaz a condição de cohomologia. Então, você pode folhear uma vizinhança dela, uma vizinhança exterior dela, por MODS. E, além disso, cada folha dessa foliação vai satisfazer essas condições aqui. Ó. Bom, essa daqui é exatamente a mesma condição do nosso teorema. Então, está feito, pelo menos localmente. Essa outra aqui é um pouquinho diferente, porque nós lá, na nossa condição B, diz que sigma T tem que ser flat, é um toro flat.
E essa daqui também está um pouquinho diferente, porque lá é assim, né? E J restrita sigma T é zero. Então, está um pouquinho diferente, mas eu já explico como nós podemos obter as condições lá. Então, nós podemos obter da seguinte maneira. Essa condição aqui, mais a condição de energia dominante, você pode fazer uma conta simples e ver que vale isso aqui. Então, o item C está feito, localmente, tá? Além disso, o fato de ser Heat flat com a condição de cohomologia vai implicar que ela é um toro flat. Por quê, né? Porque tem um resultado clássico do Bock, né, que diz o seguinte: se você tem uma variedade de dimensão n-1, que é Heat flat, fechada, né? Tudo bonitinho aí, então o primeiro número de bet dela é menor ou igual que a dimensão. E só vale a igualdade no caso do toro flat. Tá ok? Tudo bem, guarda essa informação. Por outro lado, a nossa condição de cohomologia, ela implica que o primeiro número de beta é maior ou igual que n-1. Pensa assim, né? A nossa condição de cohomologia, olhando para a cohomologia de de Haen, você pode ver como a existência de n-1 classes, tal que o produto exterior não é trivial, né? Mas existem essas classes, né? Ou seja, desculpa, dizer que existem essas classes, olhando de maneira de álgebra linear, estou pensando, significa dizer que a dimensão do primeiro grupo não é trivial. Desculpa, não é trivial, não. É pelo menos n-1, porque essa condição aqui vai implicar que as formas são linearmente independentes. Era isso que eu queria dizer. Portanto, a dimensão do primeiro grupo de cohomologia vai ser maior ou igual que n-1. Ok? Alright. Portanto, pelo Bockner, você vai ter que é um toro flat. E aí, nós demonstramos o nosso resultado localmente. Para estender globalmente para toda a sua variedade, eita, pessoal, peço desculpa, deixa eu acender aqui a lâmpada, por favor. Rapidinho, um segundo. Ficou escuro e eu não percebi. Então, para estender para toda a variedade, aí você pode usar um resultado do Anderson e do Metzger para obter isso daí. Eu não vou me deter muito por questão do tempo aqui, mas é possível você estender. Na verdade, essa família aqui, sigma T, ela vai convergir para uma sigma delta, e aí você pode, essencialmente, provar que essa sigma delta ela é mergulhada, e aí roda o mesmo argumento, e aí você consegue estender, tá bom? Eu não vou me deter a isso, mas é possível. Bom, por que... Então, isso termina a ideia da demonstração do teorema A. Por que o nosso teorema, esse resultado ele é ótimo em algum sentido, tá? Porque eu não posso demonstrar uma rigidez mais forte, por exemplo, uma rigidez geométrica, né? Para o conjunto de dados iniciais. Pelo seguinte, você pode considerar no espaço de Minkowski, de dimensão 4, você pode considerar eita, agora não é caixa, o cubo. A gente pode considerar o cubo de lado 1, né? Nesse espaço de Minkowski, que seria tipo o R3, né? E aí você pode considerar esse cubo, um cubo sólido, né? E aí você considera o seguinte, né? Pega qualquer função que você queira, uma função suave, que se anula no bordo desse cubo, tá certo? Ela se anula, na verdade, ela se anula numa vizinhança do bordo. Então, próximo aqui ao bordo desse teu cubo, a sua função ela se anula. E que o gráfico dessa função ele seja do tipo tempo. Existem milhões de funções que satisfazem isso. Então, agora você faz o seguinte, você identifica lados opostos dessa caixa, né, desse cubo, exceto 2 lados opostos. Então, você identifica 2 a 2 e você deixa 2 livres, de tal forma que você obtém uma variedade com fronteira
que é diffeomorfa a essa variedade aqui. Tudo bem. E aí você pode considerar o conjunto de dados iniciais, onde G é a métrica induzida sobre essa sua variedade pelo espaço de Minkowski, e K é a segunda forma fundamental induzida pelo gráfico, né? Induzida pelo gráfico dessa sua função. Bom, não é difícil você verificar que esse conjunto de dados iniciais satisfaz todas as condições do teorema A. Então, alguém poderia perguntar, e de onde vem a foliação? Né? Então, a gente sabe que existe uma foliação aí. Então, de onde viria a foliação? Você pode ver essa foliação da seguinte maneira. Você pega essas variedades aqui do tipo luz, né? T igual a Z mais C, com C número real, né? Variando aí. Na verdade, C vai estar entre 0 e 1. Então, pega essa família de superfície do tipo luz, intersecta com o gráfico. Né? Quando você intersecta, você vai obter uma superfície aqui, que por questões geométricas, ela vai ser um toro, por questões topológicas vai ser um toro, e por questões geométricas vai ser um toro flat, que eu não vou entrar em detalhe. Está feito lá no nosso trabalho. Então, você obtém, de fato, uma foliação por toros flat, todos eles planos. Que mais? Uma foliação por toros planos, tá certo? Então, vai valer isso daí. Então, esse teorema, esse exemplo, ele é tão geral, essa função ela é tão arbitrária, que não há necessidade nenhuma de eu ter qualquer tipo de rigidez para a minha variedade M. M é muito geral, é só um gráfico. Na verdade, é um quociente, né, de um gráfico. Então, por conta dessa generalidade dessa função, né, por ela ser tão geral, eu não consigo dizer muita coisa. Então, se eu quiser dizer mais alguma coisa, eu tenho que colocar hipóteses adicionais. Então, a hipótese adicional que a gente coloca é a seguinte. Eu suponho que o conjunto, ou melhor, o tensor K satisfaz o que a gente chama de condição de convexidade. Então, ele é n-1 convexo. Ou seja, a soma dos n-1 menores autovalores dele é sempre maior ou igual que zero. Tá certo? Com respeito a si. Em particular, quando eu tomo o traço desse tensor com relação a qualquer hipersuperfície, né? Como tem com a dimensão 1, você vai ter que isso é maior ou igual que zero. Então, essa é o que a gente chama de condição de convexidade. Então, com essa condição de convexidade, de fato, eu posso supor que a M, MG, né, é isométrica, tá bom? A menos dessa condição aqui, que está um pouquinho diferente, mas eu já explico. Mas aí a sua M ela vai ser isométrica a um produto mesmo. Desculpa aqui, sigma zero, intervalo, tá bom? E aqui a métrica produto mesmo. Daqui a pouco o tempo já acabou, mas eu vou falar um pouquinho. Então, esse é o teorema B, é um teorema que eu consigo dizer algo mais em relação à geometria desse conjunto de dados iniciais, mas para isso eu tenho que fazer hipóteses adicionais. E a hipótese adicional é essa daqui, tá? O K é n-1 convexo. Essa hipótese aqui ela está um pouquinho diferente, mas ela é condizente com o caso riemanniano, tá? Então, não é pedir muito para você pedir isso aqui. Ok. Então, se você tem um conjunto de dados iniciais, exatamente como no teorema A, essa condição aqui é a mesma. Essa daqui é um pouquinho diferente, porque lá era o θ mais, maior ou igual que zero. Essa condição é exatamente a mesma, e aqui você tem essa condição extra, então vai valer o seguinte. Na verdade, a gente demonstra dois teoremas ao mesmo tempo, que é o caso em que epsilon é zero e o caso em que epsilon é 1. Quando epsilon é zero, é esse resultado aqui. Quando epsilon é 1, seria o caso hiperbólico, né? É um caso adicional. Então, nesse caso, você vai ter que a sua variedade é um produto órbita. Você vai ter que a sua variedade, ela de fato é um produto órbita, e aí você consegue dizer como tem que ser o K e como tem que ser o J. Tá bom? Eu não vou falar muito mais, porque o tempo acabou. Mas
é possível você demonstrar esse teorema com alguma condição adicional. Só para terminar, já que o tempo acabou, deixe-me falar uma consequência desse teorema B, uma consequência riemanniana, né? Para não ficar só na geometria lorentziana, deixe-me falar aqui um pouco sobre uma consequência riemanniana. Considere uma variedade riemanniana com fronteira. Suponha que a curvatura escalar dela satisfaz, ela tem dimensão entre 3 e 7, né? E a curvatura escalar satisfaz isso aqui. Por exemplo, o caso euclidiano é maior ou igual que 0, e no caso hiperbólico ela é maior ou igual que a curvatura escalar do espaço hiperbólico. Bom, a fronteira dela pode ser decomposta dessa forma, onde a curvatura média dela em relação ao normal que aponta para dentro, sobre a sigma zero, é menor ou igual que essa constante. A curvatura média dela nas outras componentes, que eu denoto por S, satisfaz essa desigualdade aqui. Tá? Por exemplo, no caso euclidiano, se você considerar apenas o normal que aponta para fora, a curvatura média vai ser sempre maior ou igual que zero, ou seja, ela é min convexa. Ok. E também a sigma zero satisfaz a condição de cohomologia, a M satisfaz a condição de homotopia em relação a sigma zero. Então, a sua variedade tem que ser um produto óptimo. E, na verdade, essa variedade aqui, riemanniana, é o toro flat. Tá ok? Então, é só tomar K igual a esse tensor aqui no nosso teorema B e aí vai seguir. Que vai ser um teorema, uma variedade do tipo Orped, né? Então, isso demonstra um pouco do poder, assim, digamos, né, dessa técnica. Então, você consegue até obter resultados riemannianos usando essas coisas aí. Bom, para finalizar, eu devo dizer que esse resultado aqui, esse teorema C, ele já havia sido demonstrado no caso de Hit, da curvatura de Hit, né? Ok? Também, esse caso epsilon igual a zero, ele tem uma consequência que é um teorema obtido pelo Entz, o K e o Galois. Lá no teorema deles, você tem uma variedade riemanniana com curvatura escalar maior ou igual que a curvatura escalar do hiperbólico, que é isométrica ao espaço hiperbólico fora de um conjunto aberto pré-compacto. Então, eles demonstraram que ela tem que ser isométrica ao espaço hiperbólico. Então, isso segue diretamente do nosso resultado. Basta você pegar uma caixa aqui, fazer as identificações, e aí você vai obter que a sua variedade tem que ser hiperbólica. Aqui eu estou no caso epsilon igual a 1. Ok? Também, alguém poderia dizer assim, mas esses resultados eu poderia fazer usando métodos variacionais. No caso euclidiano, o volume, eu posso usar o funcional volume, e no caso hiperbólico, o funcional brain action. Tudo bem, é verdade. Mas a vantagem desse método é que a gente consegue demonstrar a vantagem de usar esse método lorentziano, digamos assim, né, de conjunto de dados iniciais, é que a gente consegue demonstrar os dois casos ao mesmo tempo, usando uma técnica apenas. Por fim, no ano passado, nós obtivemos resultados que estão relacionados com o que a gente apresentou aqui, para mods que possuem fronteira livre, mods agora com fronteira, né? E tudo que a gente falou até agora, os mods eles são fechados. Mas existe uma teoria de mods com fronteira livre, que foi introduzida pelo IAL e alguns colaboradores, tá? O Aguil e o Lesor, salvo engano, mas são esses matemáticos. E aí eles fizeram um trabalho que foi publicado recentemente também, no ano passado. E aí, por essa motivação, nós estudamos também um pouco da teoria de mods com fronteira livre. Esse trabalho vai aparecer nessa revista aqui, tá bom? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela paciência de todos vocês.